Obrigado, Eduardo Eugênio. Obrigado, Firjan. Prestígio estar aqui. Obrigado a todos, porque vim de manhã, no meio da semana, para escutar os outros contando suas histórias. Fica uma coisa... É cordial. É cordial. E nos satisfaz. Eu gostaria de pedir uma coisa, se você não se importa. Eu não sou muito de ringue, não. Se eu puder ter uma cadeira para sentar, já que a minha apresentação é mais longa, se puder, eu ia ficar... Apesar que eu acho que nocaute foi incrível. Porque a gente está precisando de levar um soco na cara. Chega dessa coisa nossa, que somos tão bonitos, belos e tal. Isso somos, né? Mas que nem o Eduardo Eugênio terminou aqui, está na hora que a gente tem que repensar e refazer. Porque tudo que mostrou aí, muita coisa já veio pronta, muitas coisas já foram realizadas, com o trabalho de outras pessoas ao longo de toda a nossa história, e que, bom, que faz nós estarmos aqui, todos hoje, juntos aqui, e eu ser convidado para falar. Aquilo que você falou, aquela entrevista que fizeram comigo lá em Harvard, né, em Cambridge, ali foi boa. Acho que eu faço uma descrição, né, do Brazilian Soul e dos nossos valores culturais, estéticos, naturais, espirituais. Mas, assim, eu acho que bom, eu gostaria que me avisasse quando tivermos faltando 20 minutos, 10 e tudo, porque eu vou aproveitar esses 40 minutos, tanto que eu não fiz a apresentação, eu vou tentar discorrer algumas coisas. Acho que primeiro é interessante a gente ver a nossa história, né? A história do Brasil, a história do Rio de Janeiro. São 5 séculos, né? A gente começa tem a nossa cultura nativa, que é ligada à natureza, com os conhecimentos da natureza, né? De viver bem com a natureza, e que vivem até hoje, e que nós estamos aprendendo hoje, né? 5 séculos depois, a gente está nos voltando para aprender com eles essa essência toda. Daí vem a colonização europeia, ibérica, né? A nossa população, a nossa cultura portuguesa, espanhola, ao longo dos anos, um pouco de holandesa, francesa, uma cultura fortíssima africana, que vem para cá. E daí, depois, no século XIX em diante, uma nova colonização europeia pelos imigrantes, né? Então, aí nós temos uma cultura italiana, alemã, principalmente, de outros países. E, por último, também a colonização japonesa, com as suas culturas, toda a sua cultura oriental. Somos um país que sempre teve dificuldades. Imagina quando chegaram aqui para desbravar, para transformar a natureza nisso que é hoje em dia. Nós somos um país que se desenvolveu industrialmente riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Uma pena que estão acabando com ele, né? São poucos países, né, de hemisfério sul que se desenvolveram industrialmente como nós. Mas, assim, acho que essa relação nossa, a gente está falando de criatividade aqui, vem muito óbvio dessa essência da nossa cultura. É claro que a nossa cultura é rica. Eu gosto acho que nós somos uma fresh civilization. Por quê? Esse misto, se nós formos ver a Europa e a América do Norte, eles têm todas as culturas, tem muito mais culturas, uma diversidade de culturas muito maior do que a nossa até, que convivem. Elas convivem juntos, elas se reconhecem, se respeitam e tudo, mas não se misturam. Não se misturam, tanto na América do Norte quanto aqui. Estou falando conceitualmente, claro, várias exceções. Mas para nós, não, nós temos uma coisa muito interessante, né? Nós misturamos a música, nós misturamos a dança, nós misturamos a comida, nós misturamos as raças, nós misturamos até a religião. Nosso sincretismo. É incrível, isso é incrível. E isso nos faz sermos únicos, diferentes. Não melhores que as outras culturas, mas uma cultura diferente.
Quantas coisas nós absorvemos no nosso dia a dia, no cotidiano, na nossa vida, na nossa própria cultura, de outras culturas, né? Nós comemos comidas de várias culturas, nós usamos roupas de várias culturas, nós conhecemos a arte, a história da civilização de várias outras culturas. No nosso dia a dia, se nós formos nos olhar e nós formos ver o que comemos, o que assistimos, o que vemos, nós recebemos o melhor e escolhemos o melhor de cada cultura. Cada cultura tem muito para ensinar às outras, não ensinar, mas para compartilhar com as outras os seus melhores hábitos. E nós temos isso, e tivemos a oportunidade, eu gosto de dizer para mim, acho que muito mais, tivemos alguns momentos que eu vou tentar transcorrer, que eu for me lembrando, mas nós tivemos essas últimas 3 décadas, né, contando a partir de 90, nós tivemos a oportunidade de mostrar o que nós somos. Porque antes dos anos 90 ninguém nos olhava, nem prestava atenção. Nós tivemos, assim, acho que nós somos resultado hoje, então, desse mix cultural todo da nossa história, e eu gosto muito, assim, de pensar, de lembrar da Semana de Arte Moderna, em 1922, onde surge no período do modernismo, né, ou seja, o mundo muda, como nós estamos mudando agora, com todos os aspectos filosóficos, ideológicos, artísticos, culturais, tecnológicos. A tecnologia está nos dando uma virada. A gente muda, porque era em plena Revolução Industrial, a Semana de 22 aqui no Brasil, e surge o manifesto, né, junto com a Tarsila do Amaral, com o Oswald de Andrade, e o grupo deles, o Manifesto Antropofágico. O que era o Manifesto Antropofágico? É o que nós estamos falando hoje em dia aqui. Eles compreendem porque antes a questão artística, cultural, tudo vinha muito da Europa. Tudo que vinha de fora, só vinha de fora. Nós tentávamos imitar tudo lá de fora. Pode olhar, se vocês perceberem as nossas construções, a nossa literatura, várias coisas pré-Semana de Arte Moderna, eram tentativas de ser uma Paris, né? Eram tentativas de ser uma Inglaterra, eram tentativas de ser como a Europa. Foi bom porque nos permitiu esse misto de cultura que eu falei, né? Esse balanço com a cultura africana, com a cultura nativa, mas nos deixávamos sempre como cópias de fora. E o Manifesto Antropofágico mostra o seguinte: o que é antropofágico, né? A gente consome, engole tudo de fora, e engolimos até hoje, a gente engole tudo de fora. Nós engolimos todo o American Dream que veio depois dos anos 50 em diante, através do cinema, através de Hollywood, através do marketing todo. Nós engolimos, nós absorvemos a cultura toda europeia, né? Porque a gente deseja o luxo europeu, a riqueza estética da Europa, a cultura da Europa, o savoir-vivre, né? Toda aquela questão. A gente consome isso tudo, mas, ao mesmo tempo, nós temos a nossa alma própria. Nós temos as nossas diferenças de lá, o nosso cotidiano nos permite o quê? Que eu acho que foi uma vantagem que a gente teve ao longo da nossa história, e que acho que começa na década de 90, é que a gente consome, enxerga o mundo e vomita, né? E coloca para fora uma coisa nova. E é uma coisa universal, porque a gente observou o todo. Daí, então, a década de 20 foi muito importante, algumas coisas. A estátua do Cristo Redentor, que é o maior monumento nosso, ele é um símbolo que significa, simboliza, acho que exatamente todo esse nosso sincretismo, toda a nossa diversidade, toda essa nossa fé, né? Uma fé, e todo o nosso espírito de nação, né? Ele simboliza ali dentro. Ele não é um símbolo religioso, ele é um símbolo de uma nação. E está no Rio de Janeiro, e está dentro da maior floresta urbana, uma floresta que se pensou em sustentabilidade há 200 anos atrás, de uma recuperação. Então, na década de 20, nessa virada que acontece no mundo, o Brasil começa a ser reconhecido por ter uma identidade própria, artística, cultural. Ao mesmo tempo,
houve, é o início, logo depois, quando a República, né, começa a surgir os seus frutos e cria todo esse período nosso político que nós tivemos. Surge daí os resultados, as primeiras sementes disso na década de 50 e 60, que são a nossa arquitetura modernista, né? Porque é interessante ver a nossa arquitetura modernista. Ela é se a gente vamos pegar Oscar Niemeyer como exemplo, né? Ele é um Bauhaus. Ele é um Bauhaus. O Bauhaus é assim, né? É germânico, aquela coisa assim. O que ele tem diferente? Por que ele singrou mares? Porque ele tem um Brazilian Soul. Essa diferença tem uma sutileza. Se nós formos ver os nossos concretistas, os artistas concretistas, os neoconcretos, todos, Elijah Pape, Elijah Clark, Elliot Sieg, todo mundo, eles são frutos daquele grupo da Semana de Arte Moderna que acontece nesse período, nos anos 50. Anos 50, o Brasil está começando, está pensando em Brasília, o Brasil, a indústria automobilística, o Brasil começa a se modernizar, o Brasil, Copacabana, né? É o período de Copacabana, Carmen Miranda, aquilo tudo. Esse Brazilian Soul, ele começa a ser exportado. Essa questão do tropicalismo não o tropicalismo movimento, mas a essência tropical, ela começa no mundo a ser identificada como um novo cool da época. Aquela folha, como é a folha costela de Adão, ela é vista, ela tem um minimalismo, né? Ela tem um desenho, uma síntese sofisticada que olha-se e se compreende um tropical como uma coisa sofisticada. É isso que surge, se vocês lembrarem, os filmes ou as coisas de arquitetura e decoração, tudo dos anos 50, nos Estados Unidos, na Europa, o hibisco, ele representa isso tudo, um tropical sofisticado. E era o nosso, essa mistura do nosso Copacabana fala-se, a Avenida Atlântica com todas as embaixadas, o Brasil recebendo, né, apoiamos, né, os aliados na Segunda Guerra, então tem o retorno disso tudo. Começam a vir embaixadores do mundo, presidentes do mundo, começa a vir um interesse pelo Brasil. O Brasil dá aquela decolada, surge JK e faz Brasília. Brasília é um símbolo da nossa modernidade. Foi um outro momento que surfamos, um belo momento de Brasil. Belo momento de Brasil. E quando a gente estava decolando e tudo, nunca deixam a gente decolar. Eu acho que a gente deixa não deixarem a gente decolar, né? E daí vem a ditadura e paralisa tudo. Veio o tal do USAID, né? Que é aquela, muda completamente o sistema educacional nosso, que era um sistema educacional ótimo, né? Era rico. Aprendia 2 línguas, estudava filosofia nas escolas, né? Não era na faculdade. História da arte, história, tudo, era um momento riquíssimo nosso. Um momento de expressão nosso, a nossa música, o nosso futebol, o carnaval começa a ser, sabe, visto mais internacionalmente. Aquilo os anos 50, 60, e junto com o movimento no mundo, que é um movimento não sei se você sabe, mas só nos anos 50 que a ONU e a Unesco, junto, eles fazem a primeira convenção sobre a natureza. Só nos anos 50 que se começa a pensar sobre preservação da natureza. Não estamos falando de desenvolvimento sustentável. Isso acontece aqui. Esse pensamento de desenvolvimento sustentável acontece aqui. Mas só nos anos 50. E surge um movimento, todo um movimento, o movimento hippie, né? Todo o movimento de defesa de todos os direitos que a gente conhece, mais do que falado nos anos 60. A sociedade, né, começa a questionar, olha, a questão industrial, a revolução industrial era com os hippies mesmo, aquele movimento todo. Então, começam a surgir os movimentos de conservação da natureza e os movimentos de expressão de liberdade. Falo isso porque nós somos frutos. Acho que daí, quando está surgindo isso no Brasil, aqui na América do Sul, surge o período ditatorial. É claro que nesse período, o que acontece conosco? Um país, nós somos começamos o mundo para de olhar a gente.
Óbvio, o mundo não respeita países ditatoriais. O mundo despreza países ditatoriais. Nossos criadores em todas as áreas e todos são proibidos de se manifestar, né? O nosso desenvolvimento econômico ele começa a ser, né, dirigido por uma coisa muito mais concentrada, e a gente passa esse período, os anos 70, os anos 80. É claro que nós tivemos movimentos culturais fortíssimos, movimentos não, tivemos expressões individuais muito fortes. Talvez uma das que nós tivemos, talvez tenha marcado, se a gente parar para lembrar, foi a da música, o rock and roll brasileiro, né? Sabe? A da música. Eu não estou falando, lógico, quando eu falo dos anos 60, 70, eles vão esquecer o tropicalismo, aquilo tudo que nós tivemos, aquele movimento, os movimentos que nós já sabemos do que nós tivemos de expressão. E para nós, assim, é bruto, passa o final dos anos 80, aquela virada, mas assim, eu gosto de falar sempre, eu gosto de olhar o Brasil de fora para dentro, e sendo daqui, entendendo aqui de dentro, e a gente começa a se enxergar melhor, né? Mas assim, 1990, esse aqui é o marco do que eu acho do movimento que aconteceu e acontece até hoje. Gostaria de dizer que acontece, na realidade, até a abertura dos Jogos, das Olimpíadas, e daí para. E a gente está exatamente um ano parado. Nem levamos o nocaute ainda. A gente está levando o nocaute. A gente está, né? Estamos no meio do nocaute. A gente está no meio do nocaute. E anos 90, o que acontece? Cria-se simbolicamente, né? O Brasil acaba com a ditadura e tem a abertura. E o mundo nos olha diferente, porque o mundo nos olha através de notícias, né? E permite, e muda muito o Brasil. Primeiro, o que acontece? Em 92, foi o maior encontro de líderes do planeta, foi aqui na cidade do Rio de Janeiro, para pensar o século XXI, que estava ali na borda, né? Ali na borda. A pensar o século XXI e falar não mais só de preservação, mas de falar de desenvolvimento sustentável. O Maurice Strong, que foi o presidente, secretário, né? Foi ele que cunhou a ideia do desenvolvimento sustentável. Tenho sorte de ter sido amigo dele, ter conhecido na Rio +20, e viramos amigos, e bem próximos, bem próximos. Ele cunhou essa questão do desenvolvimento sustentável aqui dentro e muda completamente a percepção. Não sei se todos vocês, mas eu me lembro muito bem. Eu sou de família ligada à questão ambiental, parte de educação familiar. Mas, assim, eu me lembro que quando a gente falava de preservação, era uma coisa, era utópico, era um romântico. Porque quem entende sabe muito bem que nada ia se transformar se não tivesse uma questão econômica. Vai pegar e dizer para uma indústria parar de fazer um desenvolvimento se você não sabe nem o que é desenvolvimento sustentável. É naquele momento que se cunha que não a preservação, mas o uso econômico dos recursos naturais, tá? Porém, usá-los de uma forma econômica, que tire proveito, tire lucro, mas deixando-os para as gerações futuras. É ali que se cunha. E daí, em 98, que surge o protocolo de Kyoto, que ensinou isso muito, mostrou. Foi ali que eu percebia a virada. Anos 90, o que acontece? Eu me lembro, eu fundei a OSCE em dezembro de 89. Daí, o que acontecia na época, anos 90, tudo que vinha de fora era cool. Cool, não era a palavra. Cool. Tudo que vinha de fora. As pessoas adoravam tudo que vinha de fora. E acontece conosco, tem abertura, né? O real começa a se valorizar e todo mundo viaja para fora e realiza seu American Dream, né? Porque, claro, nós tínhamos... Primeiro, não podia importar nada de fora. Segundo lugar, não tínhamos condições econômicas de viajar para fora. Anos 90 mudam isso. Então, tudo que vinha de fora. E eu, ao contrário, eu ia para fora levando as minhas peças, minhas coisas, falando de Brasil, e todos os estrangeiros, tudo legal, diziam assim, wow, you're cool, so cool, what you have, wow.
as pessoas diziam, where are you from? From Brazil. Brasil! Eles ficavam assim, Brasil! Eu dizia assim, cool and Brazilian. Eu tive realmente a felicidade de ver que, caramba, tudo é cool. Óbvio que eu vou usar essa expressão cool porque é o que se usava e acho que ela provoca bastante. Tudo é cool, lógico. Eu adoro ir para a Europa, desde os pubs de Amsterdã aos museus, ao Louvre, entendeu? Sei lá, Saint-Tropez da vida, aos Alpes, toda a história, vai a Roma, mergulha, né, na história, vai para a Grécia, você vai lá atrás, volta, tudo é cool. E todos seus produtos e serviços, imagina a Europa, a questão do luxo, da onde veio o luxo europeu? Vem de uma cultura estética de 2.000, 3.000 anos, né? Eles apreciam a beleza, apreciam a sofisticação, porque eles apreciam o bom gosto e se dedicam a fazer bem feito. Essa é a diferença. Tem gente que acha que o luxo é comprar as coisas que... Não, o luxo é quem realiza e faz as coisas bem feitas. Porque o luxo só vem através da sofisticação, e sofisticação só vem através da dedicação. Quando você se dedica, né, o máximo, o seu tempo, o seu talento, a sua pesquisa, a escolha de materiais, seja for para fazer um produto e serviço bem feito, super bem feito, o que ele fica? Uma coisa que você se dedica muito, ela fica uma coisa sofisticada. Ela não fica uma coisa vagabunda, ela fica uma coisa sofisticada. E ela fica uma coisa luxuosa. Luxo vem da palavra lux, luz, luxo. Luxo não é snob. Snob, por sinal, quer dizer ex-nobre. Luxo vem de nobreza, porque quando você se dedica a fazer uma coisa, né? Qual é a coisa mais nobre que existe num ser humano? Que eu acho que vocês compartilham, é a sua dedicação ao outro, não é? A dedicação ao outro. Quando você se dedica a fazer alguma coisa bem feita, ou se dedica a ajudar uma velhinha, né, a atravessar a rua, você está sendo nobre, super nobre, espírito nobre. Então, quando se dedica a fazer uma coisa bem feita, um produto, um serviço para o outro, você está sendo nobre, porque você está se dedicando para o outro. E como eu falei antes, quando se dedica da sofisticação ao luxo. Então, nobreza é igual a luxo. Aproveitando isso, eu vou falar uma coisa que sai um pouco, mas falar sobre essa questão do novo luxo, porque eu acho que nosso estilo de vida, nossa riqueza natural, obrigado, é a questão nós somos representantes do novo luxo. Novo luxo é o luxo do pensamento do século XXI, né? Os desejos do homem e mulher contemporâneos de hoje em dia. Só de uma coisa assim, do ethos, né? Em grego, ethos significa os valores de uma sociedade, de uma nação, de uma comunidade. São os valores dela, ethos. E de ethos, eu vou falar conceitualmente, não sou especialista em filosofia nem em Grécia, mas da palavra ethos vem a palavra ética e a estética, né? Então, eles já disseram que ética é igual a estética. Estética, conceitualmente falando, é igual a design, né? Desenho, desenhar. Estética é isso. É igual a design. Design, quando bem feito, né? Bem dedicado, ele é igual a sofisticação. Fica bem sofisticado aquilo lá. Sofisticação é igual a luxo. Então, um cálculo, né? Uma fórmula. Acabei de descrever, ética é igual a luxo. Ética é igual a luxo. Ética é porque você se dedica aos outros. Você compartilha com os outros. Essa são os valores do século XXI. Mas voltando aos anos 90, eu me lembro, acho que vocês se lembram, não sei quem, década de 70, década de 80, os turistas que vinham para o Brasil, para o Rio de Janeiro, principalmente, vamos falar, era um turismo, eu me lembro, você não tinha prazer nenhum o tipo de turista que vinha, porque ou é o turismo sexual aqui, né, de Copacabana, aquilo que a gente vinha, ou estrangeiros que vinham, que eram executivos das multinacionais que vinham para cá. Ponto, não tinha mais nada. Ou amigos nossos, familiares, vieram tal, que não conta nada. Era isso que tinha, era isso. Você não via turistas na rua. E quando via, era esse tipo de turistas. Nos anos 90, eu comecei a observar, porque o Brasil abriu, as pessoas começaram a olhar diferente. Começam a vir para cá, para o Brasil,
pessoas de um espírito nobre, porque eles se abriram, eles não tinham preconceito conosco, aquele preconceito para o país de ditadura, né, país, sei lá, de outras questões, não vinham. Primeiro que nem enxergavam, nem mostravam o Brasil lá para fora. O Brasil que era mostrado lá para fora era ainda o da Carmen Miranda, Zé Carioca, ou o futebol, às vezes, né? A cada 4 anos, e quando tinha alguma coisa. Claro que a nossa música, e alguns artistas plásticos, entendeu? A música, era isso que nós tínhamos. Década de 90, começa a vir para cá, acho que as pessoas que vieram para cá eram aventureiras, porque vinham para cá com aquela coisa. Você sabe muito bem, alguém já deve ter essa experiência, tinha gente ainda que achava, me lembro dos anos 80 na Europa, tinha gente que achava que tinha macaco. Parece piada isso, mas eu já ouvi, eu passei, já ouvi essa, que achava que tinha macaco. Bom, temos, graças a Deus temos, mas macaco naquela questão meio pejorativa, meio exótica da gente, né? E as pessoas que vieram para cá, quando chegavam aqui e nos conheceram, por isso que acho que eu falo do Brazilian Soul, tiveram a oportunidade de nos conhecer aqui, de ver como nós somos criativos, diferente, coisa diferente, como nós sabemos fazer coisas bem feitas, né? Como nós somos, vamos dizer assim, modernos, né? Modernizados. As pessoas não imaginavam que nós éramos cosmopolitas, que nós tínhamos uma indústria, que nós tínhamos produtos. É raro, se vocês forem ver vários outros países, eles não têm uma indústria e marcas locais. Não tem. Não tem. É raro, é muito raro. E estou falando dos anos 90, era raríssimo. E quando chegavam aqui, quando andavam, viam essas coisas, várias coisas diferentes, e viram que nós, realmente, o interessante nosso não é os produtos e serviços que nós temos. Nós viajamos, né, para fora, a gente viaja para fora, a gente vai para a Europa para visitar os museus, né, ver a história da arte, aquilo, comida, gastronomia, comprar luxo, cosméticos, etc. Né? Nós temos, a gente viaja com alguma coisa. Para a América, a mesma coisa. A gente vai para as Disneylândias, vai para as lojas todas, vamos a galerias e museus, etc. Para cá, eu não estou falando de hoje, estou falando dos anos 90. Mudou um pouquinho, pouco. Ninguém vinha para cá para visitar tal museu. Ninguém vinha para cá para vou comprar nas lojas tais, né? Não, vou ficar num tal hotel e não sei o quê. Ninguém vinha para nada disso. As pessoas vinham para ver a nossa natureza, que não fomos nós que fizemos, e vinham para cá. E quando chegavam aqui, o que impressionava é o modo de ser nosso. Quem teve a chance de experimentar pessoas nobres nossas, né? Quando eu digo nobre, de espírito, tá? Pessoas nobres. E teve visto o jeito que nós somos, que a gente né? Sofisticação e simplicidade para nós é a mesma coisa, urbano, tecnológico é a mesma coisa. A nossa relação aqui em Rio de Janeiro, essa democracia que tem na beira da praia, muito obrigado. Esse nosso contraste, né, de uma cidade cosmopolita, modernona, e a natureza. Floresta de um lado e beira de praia. Com todo o nosso hedonismo, né, saudável que nós temos, tudo aquilo na beira da praia, a forma como nos alimentávamos. Qual gringo que não chegava aqui e via nossos barzinhos de suco de fruta saudável? Não, imagina, você está no meio de uma floresta, da praia, tudo aquilo. Você está dentro de um Tahiti que, ao mesmo tempo, não é uma Nova York, não é uma coisa, entendeu? Mas é uma cidade cosmopolita grande. Porque o homem do século XXI, ele não quer mais ser só urbano, ou só da natureza, né? Ele quer um equilíbrio entre eles. Só que em vários lugares, o inglês ele tem que viajar para Mustique, para Caribe e tal, né? O californiano, Los Angeles, tudo bem, ele tem que andar, né? Ele não tem essa coisa nossa que nós temos que atravessa a rua, você está tudo misturado. E que as frutas estão ali, né? O suco natural está ali, as árvores estão ali, e as pessoas bonitas, saudáveis e felizes, só com um biquinizinho ou com uma sunga, misturado todas as classes sociais, culturais, artísticas, econômicas, juntas na beira da praia, sendo único só. O que é belo nosso é o nosso modo de ser. Por isso que eu cunhei aquilo Brazilian Soul, sabe? Eu acho que ali, se o American Dream é um dream, o nosso é o espírito. Eu gosto de fazer essa contraposição do American Dream, porque eu acho o American Dream,
ele, pode notar, ele conquista o mundo pela competição, por vencer, né? É sempre vencer. Ele corre, né? Tem o super tênis para correr. A gente usa uma flip-flopzinha, uma sandáliazinha para andar. O americano, eu gosto de dizer assim, o brasileiro, ele conquista pela sedução. E o American Dream conquista pela competição. A competição já foi. Competição, eu acho que o mundo não quer mais campeões. O mundo quer quem está feliz, quem é bonito, saudável, sexy, sensual. E é isso que o Brasil... Acho que todos... Anos 80, você viajava para fora, você queria entrar numa festa lá fora, convidado, não davam bola. Hoje em dia, quando dizem que é brasileiro, no meio da noite, dizem, opa, vem para dentro, convida o brasileiro. Porque o brasileiro traz alegria. Traz alegria. É isso que a gente tem. E é difícil tangibilizar. A gente conseguiu tangibilizar na cachaça, né, na caipirinha, e conseguimos tangibilizar em algumas coisas, que era o que vendia. Então, o estrangeiro vinha para cá, o que ele levava daqui? Ele levava uma experiência. Ele voltava dizendo, o Brasil é o máximo. Não sabia nem dizer o que é o máximo. O Brasil é super, que incrível. E daí o que ele comprava? A fitinha do Senhor do Bonfim, que simbolizava isso, porque o resto que tinha era tudo cópia lá de fora. Por que ele vai comprar cópia das marcas lá de fora? Por que ele vai querer comer uma comida que é cópia da lá de fora? E o que eles encontravam original? A fitinha do Senhor do Bonfim, as sandálias havaianas e uma ou outra, a caipirinha. Caipirinha é uma experiência, pode levar 2 garrafas, né, de cachaça. E era o que levava da gente. E olha que nós somos riquíssimos, né? Recursos naturais maravilhosos, um espírito lindo nosso que nós somos, né? Quem não quer ser brasileiro nesse sentido? Claro. Você prefere ser um russo, os russos com 2 milhões de dólares não entram nos lugares legais, não. Mas o brasileiro ali, sem nada e tudo, aquela brasileira charmosa, brasileiro charmoso, é bem-vindo nas festas. Isso não tem preço, não tem. E aí esse é o valor contemporâneo, esse é o novo luxo, esse é o novo luxo. E a gente tem ele. Mas então, eles vinham para cá, e que bom que eu, por exemplo, a experiência que eu tinha, que naquela Osclinzinha minha, porque eu sempre fui original, sempre fiz original, sou autoral, original, porque eu não copiava de fora, sempre procurei a questão sustentável, a SAP, né, as sustainable as possible, né? E sempre tentei decodificar com uma linguagem contemporânea de estética universal a essência nossa desse Brazilian Soul, da nossa cultura. É claro que os gringos chegavam e olhavam assim, pô, isso aqui é diferente. É diferente, não é cópia, isso aqui eu vou levar. E fui observando, eu coloquei isso em prática e fui vendo. Olhavam aquilo e olhavam, caramba, tem qualidade. Né? Tem qualidade. E tinha uma estética universal. Tanto que é interessante para mim, a Oscar internacionalmente é muito pequena, mas é super reconhecida. Economicamente é pequena porque é difícil. Você imagina fazer uma empresa multinacional saindo de Rio Comprido, entendeu? Não é fácil. Mas, assim, eu tenho lojas há mais de 10 anos no Japão, na Europa e na América do Norte. 3 culturas diferentes. As 3 culturas, eu não tive que adaptar nada. O Japão que compra, em vez de comprar uma grade, na hora de comprar as grades de tamanhos menores. Por quê? Porque eu fiz uma linguagem estética universal. A Oscar é minimalista. Quando você olha a primeira vez assim a Oscar, você não acha que é Brasil. Mas se você olhar com a sutileza, você vai ver que ela tem um Brasil muito forte ali. Um jornalista que uma vez falou assim, comparando as coisas, ele disse, é que nem Oscar Niemeyer. Quando se vê Oscar Niemeyer, ou se vê Brasília, por exemplo, pela primeira vez, quem não sabe nada, você nunca vai dizer que é Brasil, porque o imaginário de Brasil é outro. Mas ele tem ali na sutileza. A Bossa Nova, né? A Bossa Nova é outra coisa assim também. A Bossa Nova, por que ela... Eu gosto de ver as coisas que já se ingraram mares, né? Em várias culturas nossas que conseguiram. A Bossa Nova ela é um jazz
ela tem né, essa cultura, ela tem essa linguagem estética universal, os arquétipos de uma linguagem estética universal que toda cultura entende. Ela tem isso, só que ela tem um Brazilian Soul. Olha o sucesso que ela faz. Ela se engromar em todas as culturas. Oscar Niemeyer, Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen. Vocês vão me dizer que a Gisele Bündchen é um estereótipo de uma brasileira? Hoje em dia, no imaginário já é, mas não era. Não tem nada a ver com a cara do que se possa pensar esteticamente de uma brasileira. Ela tem uma estética Bauhaus, ela é uma germânica, nórdica, iguais a várias outras. Ela é assim, né? O que ela tem? Ela tem essa essência do Brazilian Soul. E se formos pensar, o futebol é um esporte inglês, é um esporte técnico. Qual é o nosso futebol dos anos 70? Foi onde nós tivemos o quê? A ginga toda do Brazilian Soul, e é onde criou o futebol arte. Então, tivemos isso, década de 90, acho que foi o momento que o Brasil começa a ser descoberto por formadores de opinião lá de fora, pessoas que não vinham com preconceito, vinham com pré-conceito nosso, mas não com preconceito, né? E voltavam daqui maravilhados para lá, e foram. Eu fui vendo esse movimento, e foram falando para os outros, foi começando a vir jornalistas, de revistas de comportamento, de cultura, de moda, de música, começaram a vir para cá e conhecer. E a gente entra no ano 2000, o que é? Nossa, cara, é novo século. O Brasil foi o país que surgiu junto com a entrada de um novo milênio, do século XXI, com todos os valores do século XXI, de sustentabilidade, de desenvolvimento social, econômico, cultural, etc., etc. Em pleno século XXI, o Brasil daquela... Então, anos 2000, nos anos 90 surgiu muito o que nós estamos vendo hoje, os primeiros, os nossos artistas que fizeram sucesso lá de fora começam a voltar para o Brasil, né? As marcas nossas começam a surgir, né? A serem reconhecidas, cria esse movimento. E o ano 2000, todo mundo a gente começa a ver, a entender nossa, como nós somos realmente belos, bonitos, ricos, né? Começa a ter um momento de autoestima nosso. Mas não surgiu de nós. Eu sei que não. Surgiu porque, mais uma vez, os de fora olham para nós e dizem, olha como eles são legal, olha como são cool, olha como são legal. Não foi um movimento que surgiu nosso, não. Surgiu de projetos individuais, tá? Que os outros olhavam e diziam, pô, que bacana. Quem conseguia simbolizar o que nós somos, a nossa essência, em várias plataformas, as outras pessoas começaram a ver, e daí por reconhecimento de fora. Continua sendo, nós continuamos sendo assim. A gente só começa a olhar depois que alguém de fora aplaudiu. Entendeu? E os anos 2000 foi bom isso, o fruto disso. E surge a efervescência, né, cultura, artística, criativa, toda nossa, em todas as áreas. Nós começamos a nos envolver, entender o que são os MBAs, né? Que antes nós não sabíamos nem o que eram os MBAs. Nós não sabíamos nem fazer um business plan, né? Não sabíamos mesmo. Nos ensinaram, nunca soubemos. Então, nós começamos a ter sucesso em várias áreas acadêmicas, né? Artísticas, culturais, econômicas, em sustentabilidade, área científica, as nossas Embraer, etc., né? Ano 2000, nós vivemos essa efervescência, autoestima e expressão. O mundo começa a nos olhar, que ótimo. Chega, antes disso, 2001, só voltando um pouco, eu sou assim, para mim é difícil dar um raciocínio, tá? Não é, para mim é um exercício, eu sei expressar de outra forma, artisticamente, design, etc., mas não na fala. A gente tem que lembrar que daí 2001, 2000 entra, né, no novo milênio, era de aquário, tudo aquilo, expressão. 2001 surge, aqueles 2 tiros na Torre Gêmeas, o American Dream é ameaçado. Foi uma coisa, aspectos conceitualmente, foi muito bom para a própria sociedade americana, porque parou aquela presunção americana, não todos os americanos, a gente conhece, mas aquela presunção americana, os Estados Unidos se sente ameaçado e reconhece, o cidadão americano reconhece que ele é meio que odiado no mundo mesmo, né? Ele fica mais aberto, começam a olhar outras coisas, começam a enxergar
né? O mundo começa a chegar que aquele Brasil não tem ameaça, né? Aquele Brasil tem olha os vastos campos que nós temos para o Centro-Oeste, tem aquela biodiversidade amazônica, tem esse Rio de Janeiro, que é um estilo de vida maravilhoso, tem São Paulo com o pulso, né? E o sul de indústria e tudo. E quando você olha aquilo tudo, você diz assim, Fumba, esse país aqui tem caldo. Esse país tem caldo. É um país bom. Um jovem executivo, um jovem empreendedor, por que não vir morar aqui? E você pode observar o que eu gosto de chamar, na época eu já falava, que haveria uma neocolonização no Brasil. E houve. O que tem de estrangeiro morando aqui e que se mudou para cá, por quê? Oportunidades que as empresas multinacionais quiseram abrir, as empresas abrir negócios aqui, e tiveram pessoas, porque antes quem queria vir para um país que era ditadura, que tinha macaco, que tinha não sei o quê, blá, blá, aquela, sabe, aquele imaginário. Nos anos 2000, isso aqui tem uma neocolonização, e sempre achei isso aí vai ser a melhor coisa para o Brasil. Porque olha quanta gente, porque para um cara vir para cá, ele tem que ter um espírito bacana, né? A outra é uma pessoa que vai ter uma visão empreendedora, sabe que esse país tem muito o que ser feito. Outra tem metodologias, técnicas, profissionais e tudo para transformar o país. E se quer transformar, e vai ter os seus filhos aqui, é claro que ele quer que melhore as escolas, quer que ele melhore a violência, quer que melhore a qualidade ambiental, quer que melhore o país e tudo. E eu acho que nós tivemos uma neocolonização. Então, surge isso tudo, o Brasil, ele vira o contraposto do American Dream. Um país que é odiado e um outro que é admirado. E surge todas as nossas coisas, essa onda que a gente foi surfando. Isso vem em 2008, então, tem a crise mundial econômica. E o Brasil, naquela nossa grande oportunidade toda, um ciclo econômico maravilhoso. Daí, não era mais só o lifestyle nosso Brazilian Soul, que era admirado e tudo, nós fomos admirados economicamente. Puta, pulso, né? Um pulso. Aquela clássica da Times, né? Não, da Newsweek, né? O Cristo Redentor com o foguetão indo. Então, a gente entra em êxtase, né? Em êxtase, nós brasileiros. E daí surge a oportunidade da Copa do Mundo e Olimpíadas. Nossa, um ufanismo nosso, e que bom, ótimo, nos achando o máximo. Não somos o máximo, somos muito bons, tão bom quanto as outras culturas, quanto os outros, né? Mas, assim, um momento nosso, e surge, e todo mundo quer fazer marca Brasil. Antes, todo mundo copiava tudo de fora. E daí todo mundo quer fazer a marca Brasil. Só que marca Brasil não é pegar a logo do Rio de Janeiro e fazer assim um carimbinho. Não é pegar o Brazilian Soul e escrever, sabe? Isso, pegar, agora botar verde e amarelo a gente nem vai mais pôr, que eu acho que a gente deveria pôr, porque cansou tanto que a gente não quer. É moda, né? Porque está na moda. Então, assim, para todo mundo que está pensando aqui agora, vamos botar, então, a marca Brasil, a marca Rio de Janeiro e tudo. E, desculpe, marca se faz, não se carimba. Você só pode carimbar, se chama royalty. Royalty, vem de royal. Quando você tem o espírito nobre de ter realizado alguma coisa. Daí, pum. Então, surfamos isso tudo, vem daí a Copa do Mundo. Legal que também teve aquela manifestação, né? O povo indo para as ruas, democracia, aquilo tudo, aquilo reverberou no mundo. Um país novo mesmo, surgindo. Copa do Mundo. O que aconteceu com a Copa do Mundo? A gente perdeu, né? Eu adorei o 7-1. Em verdade, tive lá em casa, 7-1 em giz, assim, num quadrinho negro que eu tenho, deixava meus amigos ligados muito futebol, ai, que horror. Olha, o 7-1 foi exatamente o nocaute. Foi o primeiro nocaute. Aquele negócio, porque o Brasil, os jogadores faziam mais pose e foto do que futebol. Porque o Brasil tem futebol arte, porque o brasileiro né, legal, vive na praia, descolado, é bonitão, bacana, alegre, tal. Aquele futebol arte. Vieram os alemães com metodologia, disciplina. Eles faziam yoga, né? Você sabe disso, né? Fizeram capoeira quando ficaram na Bahia, né? Treinados. Eles corriam em campo assim, retinhos, saudáveis, bonitos, alegres. Eles eram alegres em campo. Eles juntaram o todo.
o todo. Isso é contemporâneo. Tá? Não vamos achar aqui, primeiro que não tenho nada a ver com a Alemanha, sou de outra, sabe? E nada disso. Mas vieram e mostraram a mistura disso tudo. A gente só ficou no arte, que não era arte nem nada, era um marketing barato, que usou essa imagem nossa do futebol arte dos anos 70 para criar, e não foi nada. 7-1 foi ótimo, foi ótimo. Foi assim mostrou o que nós estamos vivendo agora. E o que eu quero dizer é o seguinte, passamos isso, acho que essa onda foi linda nossa, surfada, nos mostrou que esse potencial cultural, espiritual, filosófico, de estilo de vida nossa relação com a natureza, né? Eu não estou nem me estendendo aqui sobre sustentabilidade, que é um dos eixos muito fortes disso, óbvio, tá? Chega Copa do Mundo e culmina conosco nas Olimpíadas, já vindo nós já arrastados, né? Mas a gente sabia, isso é uma coisa verdade, a gente faz em última hora, mas faz bem feito, e sabe receber, e fizemos as Olimpíadas. Para mim, esse movimento que inicia dos anos 90, ele termina na abertura, naquele show de abertura das Olimpíadas. Ali, acho que todos nós vimos exatamente o que nós somos. Nós somos criativos, nós temos uma essência ligada à natureza, nós somos fortes, determinados, a gente realiza. Quando a gente quer, a gente transforma e realiza uma coisa bela. Mas ele terminou ali, ponto. A partir disso aqui, faz um ano agora, né? Está fazendo um ano. Um ano, nós caímos assim, vertiginosamente. Então, a gente tem que reinventar de novo isso tudo que a gente estava falando, que o Eduardo falou no início, que se apresentou logo agora aqui, que é o tema daqui. Eu acho assim, não dá mais para pegar só o que a gente fez, o que somos, e pegar isso tudo e botar carimbinho nas nossas coisas. Não. A gente vai ter que refazer. Nós vamos ter que refazer o que nós somos. Porque essa nossa história contada nessas últimas 3 décadas, e quando minou, o mundo veio para cá para ver o que nós somos. Eles já souberam nos anos 2000, que a gente falou muito para fora. Fizemos marketing para caramba, mas legítimo, do que somos. Vieram para ver o que nós fazemos. Fizemos as Olimpíadas. Agora a gente tem que fazer. A gente vai ter que mudar, porque a cidade está realmente, vamos pegar aqui, o tecido nosso social está se fragmentando de uma forma brutal, brutal, né? É brutal. A estima nossa está baixa, e tem que estar. Se ela estiver em alta, a nossa estima agora, achando que é o máximo, nós somos esquizofrênicos, sabe? Não é. A gente vai ter que remontar essa cidade com a nossa criatividade, com os nossos valores, com as classes socioeconômicas e culturais se juntando, da mesma forma como teve. Vou terminar assim com a construção do Cristo Redentor, nosso maior símbolo. Um dos símbolos, não nosso, mas é um símbolo universal. Tá? Ele foi construído com um crowdfunding de toda a cidade. Não sei se vocês sabem, não foi, foi dinheiro, a sociedade toda. Quem tinha dinheiro doava, quem podia trabalhar como voluntariado, trabalhou como voluntariado. Teve ajuda de várias religiões, teve ajuda, tem a história até que teve até índios de outras coisas mandaram pepitas de ouro para cá. Seja, a cidade se uniu naquela época, tá? Num período difícil político, nós se uniu e criou um símbolo que é igual, é comum a todos nós. Eu acho que a gente está na hora de, antes, arrumar o que nós somos, porque qualquer estampinha nossa de Rio de Janeiro em cima, ela vai ser ilegítima. E marcas não se fazem assim. Você só pode escrever ou falar, criar seu slogan, seu produto, seu serviço, se eles forem verdadeiros, originais e verdadeiros. E qualquer coisa que nós fizermos agora não vai ser verdadeiro, a gente tem que transformar antes, para depois poder botar orgulhosamente os nossos carimbos de volta em cima. Então, era isso que eu queria falar hoje aqui.